Olá, estou aqui com José Hipólito para falar sobre o planejamento da força de trabalho. Eu sou Wagner Cassimiro e este é o Expresso 3. Hipólito, o que é e qual a importância do planejamento da força de trabalho? Bom, o planejamento da força de trabalho é o que o pessoal chama de dimensionamento, né? O dimensionamento quantitativo do quadro, ou seja, qual a quantidade de pessoas que eu preciso na minha organização e com que atuação, em que níveis de complexidade. Trata-se de um processo que está em evidência hoje, né? Nas organizações. Ele sempre aparece com mais evidência na época de crise, né? Então, na época de crise, eu preciso adequar o meu quadro à minha necessidade financeira, à minha capacidade financeira, né? Eu não sei se as pessoas têm essa clareza, mas massa salarial, remuneração das pessoas, é um dos principais componentes de custo de qualquer organização, né? No setor de serviços, por exemplo, tende a ser o principal componente de custos. Então, eu tenho que gerenciar esse processo com muito cuidado, com muito zelo. Então, numa época como a de hoje, em que as organizações estão tendo dificuldade de obter resultados, a tendência é que você procure otimizar o seu quadro. Então, você parte para um processo de racionalização. Na verdade, né, isso já denota um problema, porque eu não deveria esperar um momento de crise para agir sobre o quadro. Eu deveria fazer um planejamento da minha força de trabalho para conseguir, da melhor maneira possível, alcançar o resultado a partir desse quadro. Tem um quadro bem dimensionado, nem mais, nem menos. O problema é que, como em anos de bons resultados, né, a gente vai afrouxando, né, os critérios, a gente acaba assimilando para dentro das organizações trabalhos sobrepostos, né, duplicidade, coisas que agregam pouco valor, né, e a gente vai esquecendo de tirar essas atividades do nosso dia a dia. E quando a gente para pensar de uma forma um pouco mais estruturada, a gente percebe que o nosso quadro está superdimensionado para a nossa necessidade, para a nossa capacidade financeira. Então, normalmente é nesse contexto que as organizações têm colocado na sua agenda a questão do planejamento da força de trabalho. Legal. E como cada organização tem abordado esse tema? Bom, eu percebo as organizações com diferentes expectativas quando fala da questão do dimensionamento da força de trabalho. Algumas, elas vêm nos procurar, né, para refletir sobre o assunto, já com uma encomenda, né? Ou seja, a minha estrutura de custos está muito alta, eu preciso reduzir a minha estrutura de custos, eu preciso saber aonde que estão as sobras de profissionais, então me ajuda a localizar essas situações. Então, são situações nas quais a própria direção da organização ela quer um número, né? E utilizar esse número como uma justificativa para vender aos seus gestores a necessidade de enxugamento do quadro, de racionalização do quadro, né? Eu diria que essa não é a maneira mais eficiente, né? Porque eu estou sendo reativo nesse processo, né? A maneira que eu vejo como mais eficiente é você não pensar nesse assunto de uma forma episódica, pontual, mas pensar no planejamento da força de trabalho como algo contínuo. Afinal, ao longo do tempo, as minhas prioridades mudam, né? Eu introduzo tecnologia, eu mudo o processo, né? Eu terceirizo atividades ou incorporo atividades, as pessoas se desenvolvem, as pessoas saem da organização. Quer dizer, todos esses movimentos, alguns deles eu consigo prever o que vai acontecer com uma certa antecedência. Quanto maior a minha capacidade de previsão em relação a esses fenômenos, mais eu posso atuar para que haja um contínuo e permanente processo de alinhamento, de adequação do quadro, né, que eu mantenho e das minhas necessidades organizacionais. Legal. Bem, e não percam no próximo trecho dessa entrevista como nós poderemos implementar o planejamento da força de trabalho. Até mais. No qual nós abordaremos como fazer o processo, a aplicação, o processo, a operacionalização do planejamento da força de trabalho. Operacionalização do planejamento, aqui, tem certeza?